Tyrion Lannister é o personagem mais inteligente das Crônicas de Gelo e Fogo. Ou, no mínimo, ele vai estar num top 3 da maior parte dos fãs que leram a obra ou que assistiram Game of Thrones. E essa inteligência do Tyrion é muito expressa, especialmente nos 2 primeiros livros da saga, quando o anão precisa lidar com os dilemas políticos do reino, tanto para se livrar das acusações feitas pela Catelyn Stark, quanto para governar a cidade de Porto Real antes da invasão do rei Stannis Baratheon. Mas, apesar do Tyrion ter tido muitos acertos durante esse período, ele também cometeu alguns erros que culminaram na sua prisão pelo assassinato do rei Joffrey e, mais tarde, na sua fuga para Essos. Mas quais foram esses erros que o Tyrion cometeu e como ele poderia ter evitado essas situações? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Antes de tudo, vale um avisozinho padrão. Eu amo Tyrion Lannister, ele é o meu segundo personagem favorito das crônicas, atrás só da Daenerys provavelmente, e eu acho que ele é de fato o personagem mais inteligente das crônicas, competindo ali lado a lado com o Mindinho e com o Tywin, sendo que cada um tem os seus méritos e deméritos. E eu tô explicando isso logo no começo do vídeo porque eu já vi muitos fãs, até mesmo a galera aqui nos comentários do canal, dizendo que na verdade o Tyrion é burro, que ele é muito superestimado e que ele só erra e se acha muito inteligente, mas ele não é. E eu discordo plenamente disso. Na verdade, eu acho que os livros, em especial A Fúria dos Reis, mostra claramente como Tyrion tem uma visão política precisa sobre o reino, sobre as dinâmicas do poder e como ele consegue pensar e agir rápido para lidar com todas as situações que vão aparecendo ali diante dele. E de fato, muitos dos planos do Tyrion, mesmo durante o segundo livro, dão errado, mas é porque ele fica em desvantagem em diversos momentos. Mesmo sendo mão do rei em Porto Real, ele está encarregado de liderar uma cidade em pé de guerra, com recursos se esgotando, com o inimigo se aproximando e com muita resistência das outras lideranças políticas da cidade, como da Cersei, por exemplo, que estão o tempo todo jogando contra ele. E mesmo com todo esse cenário desfavorável, o Tyrion consegue cumprir o seu principal objetivo ali em Porto Real, que era salvar a cidade do rei Stannis e evitar que o Joffrey fizesse mais besteira, após ele mandar decapitar o Ned Stark e acabar com qualquer possibilidade de paz em Westeros. Então, o Tyrion é sim extremamente inteligente e extremamente habilidoso politicamente falando. Mas isso não significa que ele não cometa erros. Afinal, todos os personagens das crônicas são escritos de uma maneira realista e ninguém é perfeito dentro desse universo. Então, agora sim, com essa explicação feita, sem mais delongas, vamos para o que eu considero serem os maiores erros do Tyrion e que levaram à sua queda dentro das crônicas de Gelo e Fogo. Primeiro erro, cultivar uma inimizade com Joffrey. Logo no começo do primeiro livro, uma das coisas que a gente já vê quando os Lannisters vão para Winterfell, para que o Robert pudesse chamar o Ned Stark para ser irmão do rei, é que o Tyrion, logo nos seus primeiros capítulos, a gente percebe que ele não gosta do Joffrey. A gente já vê ele até batendo no Joffrey, sendo muito grosseiro com ele, sendo bastante até arrogante com o Joffrey e implicando com o sobrinho. E na minha opinião, esse talvez seja um dos maiores erros que o Tyrion cometeu durante toda a sua história. A gente sabe que o Joffrey não é um cara muito legal. A gente sabe que ele é um grande de um escroto, na verdade, e que o Tyrion tinha bons motivos para não gostar do sobrinho. Mas vamos falar o seguinte, o Tyrion não é esse cara tão inteligente, ele não sabia que em determinado momento o Joffrey seria rei, porque independente se o Joffrey é filho da Cersei com o Jaime, se ele é herdeiro legítimo do Robert ou não, o cenário caminhava para o Joffrey ser rei em algum momento. Será que é inteligente você cultivar uma inimizade com um homem que você sabe que vai ser rei no futuro e desde que ele é adolescente você ficar implicando com ele? Me pareceu uma grande burrice do Tyrion e que mais tarde vai se voltar contra ele. Quando o Tyrion é mão do rei em Porto Real, a gente já vê ali uma grande inimizade entre ele e o Joffrey. Eles não se dão muito bem, o Joffrey não gosta do Tyrion. E claro, quando ele tá na figura de mão do rei, e ele é a pessoa que tem mais autoridade ali em Porto Real,
que tá agindo com a autoridade do próprio Tywin, com o Stannis batendo a porta, a gente nem vê no segundo livro o Joffrey se manifestando tanto contra o Tyrion. Mas a partir do terceiro livro, que o Tywin chega na cidade e que o Tyrion começa a cair da graça, a gente vai vendo o Joffrey agindo, né, contra o Tyrion de maneira mais enfática, né? Eles criando uma inimizade ainda maior, até o ponto em que o Tyrion vai ser o principal suspeito do assassinato do Joffrey, porque a inimizade deles era conhecida por todo mundo. Então, na minha opinião, o Tyrion tinha que ter se esforçado ao máximo para ser no mínimo falso e ter criado numa espécie de, se não uma amizade com o Joffrey, pelo menos que ele fosse neutro em relação ao Joffrey, que ele saísse do caminho do sobrinho, sei lá, que ele bajulasse o Joffrey. Não é muito do perfil do Tyrion fazer isso, mas ele tinha que ter agido de forma mais inteligente com o Joffrey. E a gente sabe que o Tyrion gosta muito do Tommen e da Myrcella, que claro, mais uma vez, são pessoas muito melhores do que o Joffrey, muito mais amáveis. Mas a gente sabe que o Tyrion tinha esse amor pelos sobrinhos. A gente não sabe em que momento que o Joffrey e o Tyrion começaram a se desentender, em que momento que o Tyrion começou a ser mais ríspido com o Joffrey ou vice-versa, mas eles deveriam ter se tratado melhor aí com o passar do tempo. Até mesmo com o Cão de Caça, talvez o Tyrion tivesse que ter tido uma relação um pouco mais amistosa do que ele desenvolveu ali durante a história. Ele também parecia não gostar muito do Cão de Caça e destratava um pouco ele, muito por conta dessa proximidade do Cão de Caça com o Joffrey e com a Cersei, e acho que ele também poderia ter cultivado ali uma amizade melhor aí com o Joffrey e com o seu principal guarda-costas. Segundo erro, não ter prendido Mindinho e reformado o conselho. Outro erro que o Tyrion comete logo no começo da história, só que nesse caso no começo do segundo livro, é que ele é enviado para Porto Real porque o Tywin, por dois motivos, na verdade. O Tywin, primeiro, não acredita que o Jaime vai ser salvo das mãos dos Starks. Quando a guerra começa a atingir um nível intenso ali das batalhas entre os Lannisters, entre os Starks, quando o Jaime é pego como refém pelo Robb, e em especial quando o Ned Stark é morto, o Lord Tywin percebe que não tem mais retorno, que eles não vão conseguir fazer a paz tão fácil e que dificilmente o Jaime vai conseguir se ver livre, né, de ser refém ali dos Starks, porque ele é um refém muito valioso, então provavelmente o Jaime vai ficar como refém para sempre dos Starks, mesmo que a paz fosse feita em determinado momento, era mais plausível que os Starks matassem o Jaime no momento final do que qualquer outra coisa, né? Ele realmente é um refém muito valioso e os Lannisters não tinham como barganhar direito pelo Joffrey. Pelo Jaime, tanto que a gente vai ver os Lannisters tentando oferecer a Sansa e a Arya, que era tudo que eles tinham ali para poder fazer uma troca. Isso nunca dá certo porque as duas meninas não tinham o mesmo valor que o Jaime como refém. E no momento em que o Ned Stark for morto, foi esse momento em que as chances de paz acabaram ali no reino. E era muito importante que o Ned tivesse ficado vivo, porque o Ned sim teria um valor proporcional para ser trocado pelo Jaime. E o Tywin não só passa a entender que o Tyrion é seu último herdeiro masculino e por isso começa a dar uma função mais importante para o Tyrion de governar em Porto Real, quanto ele também percebe que a cidade de Porto Real está sem controle, que o reino está sem governo, porque o Joffrey fez uma cagada enorme, que foi mandar matar o Ned, e a Cersei e o Pequeno Conselho não conseguiram controlar ele. Então o Tywin manda o Tyrion para a capital para que o Tyrion consiga controlar o Joffrey, impeça que ele e a Cersei façam mais burradas, e o Tywin ainda dá autoridade pro Tyrion para que ele chegasse em Porto Real e desfizesse o conselho e talvez até mandasse matar a galera do conselho, colocando as cabeças deles nas muralhas da cidade para que eles pagassem por esse crime de ter assassinado o Ned Stark, de ter condenado ali as chances dos Lannisters de fazer a paz. Ou seja, quando o Tyrion chega em Porto Real, é claro que o cenário político das crônicas é sempre muito complexo, então, e se espelha muito na vida real. Então não é fácil que o Tyrion simplesmente chegue na cidade e simplesmente saia prendendo todo mundo, saia matando todo mundo, executando todo mundo. Primeiro porque isso já ia gerar uma comoção ruim na cidade, afinal eles iam estar sem governo, poderia gerar rebeliões, a população poderia começar a ficar com medo, além de que vários das forças da cidade estavam nas mãos de pessoas do Pequeno Conselho. A gente tem uns trechos no segundo livro em que o Tyrion começa a pensar e a considerar como que ele vai tomar controle da cidade. Então, ele precisa se desfazer de homens que eram muito leais a Cersei, como Janos Slynt, da guarda de homens Lannisters que estavam lá para proteger a Cersei, ele manda eles embora.
Ele começa a comprar mais mercenários para ficarem do lado dele durante a guarda ali de Porto Real. Ele começa a expandir a patrulha da cidade, troca o seu comandante para que ele fosse um homem leal ao próprio Tyrion. Ele sabe que os coletores de impostos da cidade, os contadores, os auditores fiscais lá da cidade, estão todos nas mãos do Mindinho, que é ele que controla toda essa galera, e o Tyrion começa a pensar que ele tem que substituir por homens deles. Ou seja, existem as redes de espiões do Varys, por exemplo. Então, não adiantava o Tyrion simplesmente chegar na cidade e querer mandar prender todo mundo. Mas uma das coisas que o Tyrion talvez devesse ter feito era, de alguma forma, ter se desfeito do Pequeno Conselho. E eu falo isso porque em nenhum momento o Tyrion considera de fato fazer isso como uma medida importante. Ele chega a prender o Grande Mestre Pycelle e tira o Grande Mestre Pycelle do Conselho porque ele era o principal espião da Cersei, mas ele depois manda soltar o Grande Mestre Pycelle e a gente até fica meio sem entender por que ele mandou prender. Não fez muito sentido para depois mandar soltar. Ele basicamente criou um inimigo a mais sem ter necessidade. A gente também sabe que o Tyrion entendia e conhecia a verdade de que foi o Mindinho que trouxe toda aquela história falsa sobre a adaga, que fez com que o Tyrion fosse acusado pela Catelyn de ter mandado matar o Bran. O Tyrion sabia que foi o Mindinho quem o incriminou para Catelyn. Então talvez ele devesse ter prendido figuras como o Mindinho, afastado ele do conselho de alguma forma, mandando o Mindinho para alguma missão inútil talvez, ou talvez até planejado o assassinato do Mindinho, já que estamos falando de situações mais extremas aqui, porque tirando essa galera do Pequeno Conselho, em especial talvez a figura do Mindinho, o Tyrion teria tido mais controle sobre a cidade. E o papel do Mindinho durante o governo do Tyrion em Porto Real não é tão problemático para ele. Mas lá no terceiro livro, os status do Mindinho vai começar a incomodar. Porque não só é o Mindinho que vai fazer o acordo de casamento entre a Marjorie Tyrell e o Joffrey, e aí vai ganhar o castelo de Harrenhal e vai ganhar muita influência por ter feito esse acordo, como é o Mindinho que vai planejar, por exemplo, que a Sansa ficasse disponível ali para ele poder fugir com ela e assassinar o Joffrey. Se o Mindinho não tivesse na história, a Sansa não conheceria os Sordontos, e quando os Tyrell, por exemplo, tentaram casar a Sansa com o Willas Tyrell, o casamento talvez tivesse dado certo e o Tyrion talvez não tivesse sido acusado do assassinato do Joffrey, até porque não teria a Sansa como bode expiatório. Lembrando que a acusação foi de que a Sansa e o Tyrion planejaram o assassinato do Joffrey e ela cometeu o assassinato, fugiu, e só o Tyrion que acabou ficando ali em Porto Real. Então, não ter prendido o Mindinho e talvez não ter reformulado o conselho foi um grande erro que o Tyrion cometeu. Não teria sido uma missão fácil o Tyrion reformular o Pequeno Conselho, mas se ele tivesse conseguido executar um plano de reformular esse conselho, ele talvez tivesse tido mais longevidade ali na sua posição como mão do rei, ou mesmo tivesse ganhado mais crédito, né, pelas ações que ele fez para defender a cidade. Terceiro erro: manter a rivalidade com a Cersei ou não ter tirado a Cersei da cidade. E bom, falando sobre a ideia de reformular o conselho, eu acredito que o Tyrion também tinha que ter ou feito todo o possível para desfazer a inimizade com a Cersei e não acentuar essa inimizade com ela, ou ele deveria ter mandado a Cersei embora de Porto Real. De novo, não seria uma tarefa fácil, mas talvez o Tyrion pudesse ter encontrado soluções para tirar a Cersei da cidade. Talvez até, a gente sabe durante o segundo livro que tem um momento em que o Tyrion dopa a Cersei para que ela não participe de um pequeno conselho, por exemplo. Então ele dá um remédio para ela ter diarreia. E aí ela não participa dos tribunais daquele dia, né, das sessões oficiais daquele dia, e o Tyrion tem mais controle para fazer o que ele quer sem a Cersei estar presente. E talvez ele pudesse ter feito algo parecido para dopar a Cersei e tirá-la da capital. Talvez criar um acordo com ela que se ela saísse da capital ela poderia levar o Tommen, por exemplo. Porque uma das coisas que o Tyrion faz, que acaba gerando, né, uma rivalidade ali com a Cersei, é o fato de que ela percebe claramente que o Tyrion está tomando o controle de todas as forças da cidade, que ele está contratando mercenários, que ele está tirando os homens que eram mais leais a Cersei, tirando eles de Porto Real, que ele está mudando ali a dinâmica de poder da patrulha da cidade e colocando mais gente leal a ele no comando. A Cersei vê que o Tyrion mandou a Myrcella para Dorne, e a Myrcella ir para Dorne até que era necessário, porque cedo ou tarde a Myrcella teria que casar com algum outro nobre e provavelmente iria embora de Porto Real, e ela sair da cidade era algo que manteria ela a salva, né? Ela ficaria segura. Em determinado momento, a própria Cersei
tenta despachar o Tommen secretamente da cidade. E aí o que o Tyrion faz? O Tyrion vai lá e intercepta, né, os caras que estavam guardando o Tommen e muda o Tommen de lugar, sendo que ele poderia ter mantido o plano da Cersei, só reforçado a saída do Tommen ali de Porto Real. Enfim, o Tyrion não se esforça muito para evitar rivalizar com a Cersei. E eventualmente isso vai acabar se tornando um problema, porque a Cersei vai ser a principal figura que vai agir contra o Tyrion, que vai se mostrar um obstáculo para ele. Eu acho que se ele tivesse tomado algumas medidas menos combativas, como em relação ao Tommen, por exemplo, talvez ele tivesse tido mais sucesso em administrar a cidade sem ter tantos problemas. Eu falei também no tópico anterior do Pequeno Conselho que o Tyrion prende o Grande Mace Pycelle. Por quê? O Tyrion sabe que parte do conselho tá expondo os seus planos para Cersei, que alguém é um traidor ali para Cersei, então ele cria 3 planos diferentes e conta cada um dos planos para membros do Pequeno Conselho. Então ele conta um plano pro Mindinho, um plano pro Varys e um plano pro Grande Mace Pycelle. E aí quem explana para Cersei é o Grande Mace Pycelle, e o Tyrion vai lá e prende ele, sendo que o Tyrion poderia ter se feito de bobo, né? Não ter fingido que não tinha descoberto que era o Grande Mace Pycelle, o informante da Cersei. Mas ele vai lá, corta a barba do homem, humilha o cara, manda prender ele, tira ele do Pequeno Conselho, depois manda soltar. De novo, uma atitude que pareceu só que o Tyrion queria se impor pra Cersei, mostrar que ele era mais forte do que ela. Então eu acho que foram pequenos erros aí que ele cometeu, e que se mostraram ruins para ele. Tem um determinado momento também que a Cersei acredita que ela encontrou a amante do Tyrion da cidade, que seria a Shai, mas na verdade ela pegou uma outra menina que chama Alayala. E como o Tyrion fica chocado com a ousadia da Cersei, claro, ela não teve sucesso em pegar a verdadeira amante do Tyrion, mas ainda assim ele disfarça ali, né, para que ela não descubra isso. O Tyrion, num contragolpe para ameaçar Cersei e tentar manter a Alayala salva, ele diz que tudo que for feito a Alayala, ele faria ao Tommen. Então ele ameaça não só matar, como violar o Tommen caso acontecesse algo parecido com a Alayala. Isso é talvez a gota d'água do relacionamento entre a Cersei e o Tyrion, porque ele foi lá e ameaçou de forma brutal, né, de forma monstruosa, um dos filhos da Cersei, que inclusive é o filho mais novo e mais inocente dela. Então, claro que isso vai levar, por exemplo, a Cersei a planejar o assassinato do Tyrion durante a Batalha do Água Negra, que o Sir Mandon Moore vai tentar executar o Tyrion e ele é salvo pelo Podrick. Muito provavelmente foi a Cersei que planejou isso, já querendo se livrar do Tyrion a todo custo, porque acreditava que ele era um monstro mesmo, que estava agindo contra os seus filhos. Ou seja, se ele não tivesse rivalizado com a Cersei, talvez ele tivesse tido mais liberdade, mais sucesso para governar a cidade. E aqui eu acho até que o Tyrion cometeu o mesmo erro que o Ned Stark. Lá no 4º livro a gente vai ver que a Cersei também se acha muito mais inteligente do que ela é, e ela comete vários erros quando ela tem o poder nas mãos. Mas eu acho que tanto o Ned quanto o Tyrion subestimaram a Cersei. E não subestimaram talvez a inteligência dela, mas sim o quão corajosa e o quão destemida ela era para levar os seus planos adiante. Ela não tinha problema nenhum em agir de forma brutal quando fosse necessário e de forma até impulsiva. E tanto Ned Stark quanto Tyrion subestimaram esse lado da Cersei e pagaram por isso. 4º erro: não ter assegurado o casamento com Sansa. Outro erro que o Tyrion cometeu, na minha opinião, foi não ter consumado o seu casamento com a Sansa. Lá no 3º livro, quando o Tywin descobre, através do Mendinho, que os Tyrell tinham planos de casar Sansa com o herdeiro da Campina, o Willas Tyrell, eles vão lá, o Tywin vai lá e imediatamente casa Sansa com o Tyrion. E, na verdade, esse casamento era muito bom pro Tyrion, porque ele sabia que o Tywin não tinha nenhum interesse em dar a Rochedo do Casterly para ele. E, de novo, isso ofendia muito o Tyrion, e esse é um dos motivos que ele tem para não consumar o casamento com a Sansa, porque ele queria ser o herdeiro de Rochedo do Casterly, ele queria que o pai dele aceitasse ele como herdeiro, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas a ideia do Tywin era que o Tyrion se casasse com a Sansa e aí fosse governar o Winterfell. Nesse momento, após o casamento vermelho, eram os Boltons, né, os regentes ali
do norte, mas pro Tyrion comandar um castelo como Winterfell, se casar com a Sansa, era um final muito bom para a história dele. Ele sairia ali do reduto de Porto Real, onde ele já estava perdendo influência, e iria lidar com os problemas do norte, reformar o castelo de Winterfell, lidar ali com as situações do norte. Teria grandes chances de algum momento os Bolton caírem em desonra ou perderem influência. E querendo ou não, o Tyrion casado com a Sansa, se eles tivessem filhos, em algum momento os filhos dele poderiam reivindicar o norte, porque seriam Stark de alguma forma. Talvez o Tyrion até pudesse manter o nome das crianças como Lannister Stark, e aí tentar até emplacar uma nova dinastia ali no norte dos Lannisters Stark. Teria muitas opções pro Tyrion. Ele faria o que o Ned Stark queria fazer, que era sair ali das tramas políticas de Porto Real e ficar mais tranquilo no norte, e talvez até se restabelecer, reagrupar as forças, repensar o que ele queria pra vida. Enfim, ele poderia ter tido um caminho totalmente diferente, e eventualmente seus filhos poderiam herdar o norte, poderiam reivindicar o norte em favor dos Bolton, né? Porque mesmo que o Ramsay Bolton se casasse com a Jane Poole / falsa Arya, será que o filho da Sansa ainda não teria mais direitos do norte do que um filho do Ramsay com uma falsa Arya? Então acho que tudo isso poderia acontecer. Nem sei se o Ramsay se casaria com a falsa Arya, com o Tyrion indo para Winterfell. Mas isso não acontece, em especial porque o Tyrion se recusa a forçar a Sansa a consumar o casamento. Ou seja, ele não quer transar com a Sansa sem ela querer, porque ele sabe que não só ela odeia os Lannisters por tudo que ela passou, por tudo que os Lannisters fizeram contra a família dela, como ele não quer se sentir um monstro por usar a Sansa, e também ele tá com essa ideia meio rebelde de não fazer tudo o que o pai quer. E isso é público, né? O Tywin sabe, né? O Tyrion diz que ele não consumou seu casamento, o Tyrion até sofre um pouco de chacota por conta disso. Então, o Tyrion talvez devesse ter consumado o casamento. Sim, é muito fofinho até ele respeitar a Sansa e ele não abusar ela, e ele querer que ela deseje ele de alguma forma, que eles criem uma espécie de relacionamento antes de qualquer coisa acontecer. Mas em termos políticos, a verdade é que se ele tivesse consumado o casamento com a Sansa, ele teria essa opção de ir para Winterfell, de assumir ali o castelo e eventualmente de permitir que os seus próprios filhos fossem os Senhores do Norte, e o nome dele teria ali um valor na história do Norte. Não seria o que ele sempre quis, que seria ser herdeiro do Rochedo. Talvez ele nunca teria as glórias de um cara que salvou Porto Real, porque o povo da cidade nunca viu ele dessa forma, mesmo ele sendo fundamental para salvar a cidade dos Stannis. Ele nunca teria recebido todo o reconhecimento que talvez ele merecesse, mas teria sido com certeza um final melhor para ele do que o que aconteceu do nome dele cair na lama, ele se tornar um vilão falsamente acusado de matar o rei Joffrey. É verdade, ele também podia ter mentido que ele consumiu o casamento com a Sansa, e uma vez que ele e ela tivessem voltado pra Winterfell, aí ele desenvolveria um relacionamento com ela, e enfim, poderiam viver aí o resto da vida pra se conhecer. A Catelyn também não gostava do Ned, nem conhecia o Ned direito, né? E eles tiveram um casamento feliz. Claro que no caso da Sansa com os Lannisters é bem pior, mas quem sabe, né? Às vezes o tempo cura essas feridas, né? Enfim. Quinto erro: confiar na Shai e se expor. E claro, não dá pra ficar sem falar disso. O Tyrion comete um grande erro, que é o grande erro que ele comete no primeiro livro e que acaba gerando consequências pra ele durante todo o restante da história, que é o fato dele confiar na Shai e se expor muito. Se o Tyrion não tivesse levado a Shai pra Porto Real, sendo que o Tywin, ele só faz isso porque o Tywin proíbe ele, o Tyrion talvez tivesse tido muito mais sucesso, porque ele não teria nada que se preocupar na cidade, ele não teria nenhum ponto fraco. Aquele rompimento que acontece entre ele e a Cersei, dele ameaçar o Tommen, só aconteceu porque a Cersei vai buscar a Shai. Não encontra a Lyanna, mas ainda assim é uma situação que só acontece porque o Tyrion insiste em levar a Shai para Porto Real, em ter esse ponto fraco dentro da cidade. Se ele não tivesse isso, talvez ele tivesse tomado decisões muito mais inteligentes.
Talvez até ele tivesse consumado o casamento com a Sansa, por exemplo. Acho que a Shai foi um dos fatores que impediu ele de fazer isso. Eventualmente a Shai vai ser usada contra o Tyrion para depor no julgamento do Joffrey, falar que o Tyrion sim odiava o rei e planejava o assassinato dele. O Tyrion se apaixona pela Shai porque o Tyrion quer muito ser amado, e a Shai na verdade deu vários sinais de que ela não era tão apaixonada por ele. Até nas lives do Clube das Crônicas, nos quais a gente está discutindo o livro A Fúria dos Reis, as lives acontecem toda quarta-feira, é ao vivo para todo mundo, e os episódios ficam gravados. É só você acessar o canal e ir na parte dos vídeos ao vivo, você vai ver lá as gravações das lives. A gente discute 3 capítulos por semana sempre, estamos no final ali do segundo livro. E na última live a gente conversou justamente sobre isso, sobre como a Shai demonstra pro Tyrion que ela é bem arisca e de que ela não é tão boazinha assim. Ela tá realmente manipulando ele e os sinais ficam claros. Porque a Shai, ela é bem agressiva com todas as situações ao redor dela, com as coisas que ela tem que fazer, com os comandos que o Tyrion dá, com as outras pessoas. E ao mesmo tempo que ela se mostra extremamente agressiva com todo o restante, ela vai lá e fala suave com o Tyrion. E eu acho que isso já era um indício de como ela manipulava ele, como ela já estava tentando esconder dele ali uma grande parte da sua personalidade. E eu acredito que em muito Tyrion entendia isso, até porque ele vive se perguntando, mas ela é só uma prostituta, será que ela sente algo por mim ou não? Mas ele preferiu ignorar essa dúvida, essa pulga atrás da orelha e tentar acreditar que a Shai era realmente apaixonada por ele, quando na verdade ela só estava usando ele para ter uma vida melhor. E não dá para condenar ela por isso, talvez nem por ter testemunhado contra o Tyrion no julgamento, porque provavelmente ou ela fazia isso ou morria, né? Ela deve ter sido coagida, mas a Shai estava tentando vencer na vida, assim como o Tyrion também estava tentando vencer no Jogo dos Tronos. A Shai estava fazendo o que podia para vencer à sua maneira. A série de Game of Thrones dá a entender que a Shai gostava do Tyrion, mas que ela começa a se sentir sendo colocada de lado, especialmente após o Tyrion se casar com a Sansa. Mas os livros é mais claro de que a Shai não sentia nada por ele e que ela só manipulou ele o tempo todo. Enfim, se o Tyrion não tivesse levado a Shai para Porto Real, ele talvez não tivesse ficado exposto e várias pequenas situações não teriam acontecido, que também ajudaram e culminaram ali na sua queda a partir do 3º livro. 6º erro: querer ser amado demais. No 2º livro também tem um diálogo entre a Cersei e a Sansa, logo após a Sansa ter a sua primeira menstruação, onde as duas mulheres conversam e a Cersei diz claramente ali para Sansa que tanto Tyrion quanto Robert cometem um erro fatal, que é quererem ser amado demais, querer ser muito amado. E a Cersei diz isso para Sansa: querer ser amado demais é veneno. E isso se prova totalmente verdade nos capítulos do Tyrion. Ele quer muito ser amado, ele quer muito a aprovação do Tywin, ele quer muito ser amado pela Shai, ele quer ser valorizado pela Cersei, ele quer ser amado por Porto Real. Quando o Tyrion descobre no 2º livro que apesar de todas as medidas que ele está tomando para proteger a cidade, para cuidar da cidade, o povo acha que tudo de ruim acontece por culpa dele e diz que ele é um macaquinho diabólico, algo assim, ele fica extremamente decepcionado, porque ele quer ser amado pelo povo, ele quer receber a aprovação do povo. E o Tyrion vê que a Cersei e o Joffrey são pessoas que não ligam nada para a cidade, que só pensam em si mesmos, mas o povo gosta mais dele do que do próprio Tyrion. Tudo porque ele é deficiente, tudo porque ele não tem a aparência régia que a galera esperava dele. Tudo porque ele chegou no momento errado da cidade, para corrigir problemas, mas foi quando ele chegou que a situação piorou, mesmo que não fosse culpa dele. Então o Tyrion quer muito a aprovação de todo mundo, ele quer muito ser amado, e isso se torna o grande erro da vida dele. Ele casar com a Tisha, a primeira esposa do Tyrion, muito antes da história começar, se provou um grande erro que marcou a vida dele, né, para sempre. Rompeu totalmente as relações dele com o pai, qualquer possibilidade deles reatarem. Ele querer ser muito amado até pela Cersei é uma relação bem estranha. O 2º livro dá muitas pistas de que o Tyrion é até mesmo apaixonado pela Cersei, assim como o Jaime, e que ele queria que ela visse ele como ela vê o Jaime, o que é bem sinistro. Mas é essa tentativa o tempo todo dele querer a aprovação dessas pessoas que faz com que ele se torne vulnerável, que faz com que ele cometa vários erros, que faz com que muitas vezes ele não tome a decisão mais pragmática. E o que a Cersei falou tá certo, ele quer muito ser amado. E a gente vê pessoas como a Cersei que
não são tão inteligentes quanto o Tyrion, mas que conseguem triunfar mais justamente porque ela não tem essa necessidade de aprovação dos outros, que ela não tem essa necessidade de ser amada. Ainda que a própria Cersei sinta uma falta de reconhecimento pelo fato dela ser mulher. A Cersei ela é extremamente misógina na história porque ela acha que ser mulher é um defeito. Isso fica bem claro lá no Festim dos Corvos. Ela acredita que ela deveria ser um homem e que se ela fosse um homem, ela seria muito melhor do que o Tyrion, do que o Jaime, do que o Tywin. E do que o Robert também. Então a Cersei também tem um problema de aceitação consigo mesma, mas individualmente ela não precisa tanto dessa aprovação de todo mundo quanto o Tyrion precisa. Ele é muito carente e isso claramente se torna aí o grande calcanhar de Aquiles dele. E como a Cersei falou, querer muito ser amado é veneno e de fato foi pro Tyrion. 7º erro, não ter ido pra Muralha ou não ter ido pra Dorne. Aqui eu acho que tem outras 2 opções que o Tyrion também poderia ter considerado, ao invés do que aconteceu na história, dele ter pedido julgamento por combate, e então, quando tudo dá errado e ele é liberto pelo Jaime e pelo Varys, ele vai para Essos, mas eu acho que o Tyrion tinha outras 2 opções que talvez fossem opções melhores. A primeira delas era não ter pedido julgamento por combate, mas ter pedido para assumir o negro e ir para a Patrulha da Noite. Claro que esse estilo de vida dos patrulheiros não tem nada a ver com o Tyrion e provavelmente ele ser extremamente infeliz na muralha. Então, pensando na sua própria satisfação e felicidade pessoal, ter pedido julgamento por combate fez muito mais sentido, porque dava a chance dele se sair inocente e livre ali de Porto Real. Mas, ao mesmo tempo, talvez pedir para ir para a muralha pudesse ter dado mais propósito para ele, né? A gente vê que o Tyrion não só perde julgamento por combate, como a partir disso ele rompe relações com o Jaime, porque o Jaime conta a verdade sobre a Tisha, ele acaba assassinando o Tywin, o que também tem muito impacto para ele, e assassinando a Shai. Ele vai para Essos, onde ele tá numa trajetória que tudo tá dando errado até agora, e uma longa trajetória onde tudo tá dando errado, diga-se de passagem. Então talvez ter ido pra Muralha seria melhor. No primeiro livro, o George Mormont fala isso pro Tyrion, que as pessoas precisavam de gente como ele, que a muralha precisava de gente como ele lá em Castelo Negro para servir. É claro que o Stannis Baratheon estava indo para a muralha nesse momento. Eu não lembro se quando o Tyrion tem o julgamento por combate, o Stannis já tinha chego na muralha, o que seria um grande impeditivo, né, para ele ir lá para Castelo Negro, porque talvez o Stannis executasse ele, mas, né, de certa forma, poderia ser uma solução melhor. Agora, uma coisa que eu acho que teria sido um arco muito interessante era o Tyrion ter ido pra Dorne pra coroar Myrcella. Por que eu digo isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque quando o Tyrion chega na mansão do Illyrio Mopatis, lá no 5º livro, ele fala justamente dessa possibilidade de ir pra Dorne e coroar Myrcella segundo as leis dornesas, onde a mulher tem preferência, a mulher mais velha tem preferência em relação ao filho mais novo. Algo que é diferente em toda a Westeros, onde o homem, independente da idade, sempre tem preferência em relação à mulher. E a Arianne Martell, no 4º livro, tenta de fato dar um golpe e curar a Myrcella a partir dessa lei dornesa. O plano da Arianne dá totalmente errado, mas se o Tyrion tivesse ido para Dorne, talvez o plano pudesse ter sido melhor trabalhado, talvez o Doran Martell mudasse de ideia e tivesse coordenado ali com a Arianne e com o Tyrion, algo desse tipo. Poderia ser uma carta na manga. Lembrando que o Tyrion, apesar de ser Lannister, até que tinha uma boa relação com os Martell. Afinal, foi ele que fez esse acordo, né, pro Tristane se casar com a Myrcella, e enquanto ele esteve ali em Porto Real, ele manteve boas relações com o príncipe Oberyn. Então, se o Tyrion chegasse em Dorne com essa ideia de coroar a Myrcella, talvez pudesse ter tido um caminho onde Arianne, príncipe Doran e Tyrion tivessem planejado algo parecido e talvez pudessem ter levado o plano adiante. Eu acho que seria um arco muito legal para a história. Talvez mais legal do que o arco do jovem Griff, por exemplo, uma possível Myrcella coroada, assim, né? Colocar a Myrcella contra o Tommen, acho que teria sido algo interessante de ver. Ambos crianças muito novos, né? Mas essa relação de Dorne contra ali Porto Real a partir da Myrcella coroada é algo que eu gostaria de ver na história. No final das contas, o Tyrion foi para Essos e o Illyrio convenceu ele a ir até Daenerys para tentar dar um golpe em Westeros, mas dessa vez apoiando a Daenerys a retomar o trono. Só que tudo nessa viagem do Tyrion dá errado. Enquanto ele está indo até Daenerys, ele acaba sendo capturado pelo Sir Jorah Mormont, eles se tornam escravos, vão participar do cerco de Meereen. Enfim, é uma grande bagunça. 9º erro, não ter achado que seria reconhecido em Essos.
E por fim, o último grande erro do Tyrion é justamente em relação a essa viagem que ele faz para Essos, já que o Tyrion parece que em momento nenhum considera que ele seria reconhecido em Essos, o que se prova um grande erro. Afinal, tanto a Merreca, que é uma anã que viu ele só no casamento do Joffrey, já reconhece ele, quanto mais tarde o Sor Jorah também reconhece o Tyrion e o captura para levar ele até a Daenerys. Então, talvez o Tyrion tivesse que ter sido mais cuidadoso ali em Essos. Ele não esperava ser reconhecido e acabou sendo, o que se provou um grande erro. Além do mais, depois da morte do Tywin, a Cersei coloca um prêmio na cabeça do Tyrion, o que faz com que comece a rolar uma caça a anões ali em Westeros, onde até crianças e pessoas pequenas, mesmo que não tenham nanismo, eram mortas para que, né, os caçadores de recompensa levassem as cabeças até a Cersei, esperando serem recompensados por supostamente terem matado o Tyrion. Então, o Tyrion tinha que ter sido mais cuidadoso enquanto ele viajava por Essos. Bônus. E por fim, realmente só para acabar, não vou me estender muito nesse erro, mas um dos erros que o Tyrion cometeu foi não ter acreditado nem validado as palavras do Sr. Alliser Thorne. Lembrando que lá no segundo livro, o Lorde Comandante Jorah Mormont envia o Sr. Alliser Thorne para Porto Real com a mão do patrulheiro Otto, que tinha sido ressuscitado e depois remorto pelo Jon lá em Castelo Negro. O Sr. Alliser faz a viagem, leva a mão do morto que estava se mexendo até Porto Real, e o Tyrion não só deixa o Sr. Alliser tomando um chá de espera ali, é chá de espera que fala? Chá de cadeira, esperando, o que faz com que a mão apodreça e perca o seu valor, como ele não acredita em nada nas palavras do Sr. Alliser, nem dá valor a qualquer medida ali para proteger melhor a muralha, o que eventualmente deve se provar um erro. Afinal, na verdade já se provou um erro, né? Porque acaba que o Stannis vai para a muralha ajudar a Patrulha da Noite e isso dá uma sobrevida para sua campanha, como eventualmente os mortos devem, né, marchar contra os vivos, e aí o Tyrion vai se arrepender de não ter feito nada antes para ajudar a muralha a se proteger. Mas é isso, pessoal, esses são os erros que eu analisei aí que o Tyrion cometeu durante a história. Talvez agora, com o Clube das Crônicas, quando a gente for reler A Tormenta de Espadas, o terceiro livro, eu veja aí novos erros que o Tyrion cometeu, ou reconsidere algumas ações que ele tomou, mas até então, esses são os erros que eu pesquisei, dei uma olhada. É engraçado, não tem muito conteúdo da comunidade sobre os erros do Tyrion, apesar de eu achar que ele errou bastante. Não sei dizer se ele errou mais do que acertou, ele errou tentando acertar, ele errou pra acertar, não sei. Vocês que vão dizer isso nos comentários. Se eu esqueci algum erro mais grosseiro que ele cometeu, também deixem aí pro pessoal ler. E é isso, no mais, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.